Olá, meus amores, vamos lá? Vamos para mais uma aula, nesse ensino remoto, no ensino digital. O slide vai ficar disponibilizado lá na nossa sala virtual, tá certo? Então, vamos lá. Como vocês já sabem, meu nome é Erika Holanda, sou professora do Colégio Nossa Senhora do Amparo. Então, vamos adquirir um pouco mais de conhecimento, ampliar esse nosso conhecimento, trazendo algumas dicas dos assuntos que mais caem no Enem, que mais caem nos vestibulares, no SSA, tá certo? Então, leitura e interpretação de texto é um dos conteúdos, um dos objetos de conhecimento que vai sim ser explorado nas questões do Enem. Estrutura textual e análise do discurso, leitura e artes, a variação linguística, os tipos de gêneros textuais, a parte da literatura, a relação intertextual, função da linguagem, tá certo? Figuras de linguagem, são conteúdos que a gente vai explorar muito nesse momento que estamos vivenciando agora nas nossas casas, nessa pandemia. Então, a gente vai explorar muito, tá certo? No ensino médio, esse tipo de conteúdo. Vamos lá, vamos revisar. Então, uma dica: aumente seu vocabulário na redação, tá certo? Odierno significa atualmente. Então, atualmente é uma das palavras que é muito do senso comum. Então, vocês usem os sinônimos dela, tá certo? Por conseguinte, em sequência, tá certo? Por consequência, ademais, além disso. É imperativo que deve ser feito com a importância de. Também você pode fazer essa troca, essa permuta, não é? Destarte significa o quê? Desta maneira. Os subsídios, auxílio financeiro, só para aprimorar muito. E vocês vão ver que a gente vai estudar muito a parte gramatical, só que sempre eu vou puxar um gancho para a redação, tá certo? Para que a gente aprimore um pouco mais esse conhecimento e dar uma treinada nessa questão de conhecer algo, de ter mais um pouco de repertório sociocultural. Aí eu apresento para vocês aí, algumas dicas de livros, de séries. O Milagre da Manhã é um livro muito bom, traz aí uma reflexão, não é? Uma breve história da humanidade. A série O Sucessor, ela é muito instigante, ela fomenta um senso crítico, tá certo? Muito grande. Então, vem aí outros documentários, outras séries aí, Absorvendo o Tabu, vem aí outras séries que a Netflix traz pra gente, que é o mundo de vocês, o campo de vocês. Então, assistam, tá certo? Aí vem aí também o conhecimento de mundo, que é a leitura, que é o universo da leitura de revistas, não é? Que eu costumo dizer que conhecimento é poder e vocês vão adquirir através da leitura, certo? Vem aí também, algumas animações, mas que tem aí um longa-metragem bem legal, que é Cegonhas, tá certo? O Hotel Transilvânia. Vem aí como dicas algumas revistas, alguns filmes. Eu sempre nas aulas presenciais já falei sobre isso e eu insisto, e é sempre bom em repetir que a gente tem que adquirir esse conhecimento de mundo, essa leitura. Eu insisto para que os meus alunos sejam sempre leitores, reflexivos e críticos, tá certo? Então vamos na questão da intertextualidade, A intertextualidade é a conversa de um texto com outro texto. A gente sabe que tem aí uma conversa da primeira imagem do quadro Grito, tá certo? Com a referência que faz aqui dessa linguagem aqui, dessa intertextualidade, tá certo? Então, o que é intertextualidade? É a conversa de um texto com outro texto, tá certo? Aí vem as paródias, tá certo? Que faz aí, piadas, pega o real e traz para a ficção, traz para fazer algo, não é? De anedota, que é a intertextualidade com a interdiscursividade, tá certo? Algo que vai se discutir, que vai se argumentar. E vamos para o campo da semântica. A semântica é o sentido das palavras. Então, a semântica, ela traz a questão de ter esse sentido, não é? Que palavra é essa? Dentro de que contexto essa palavra vai ter esse sentido?
tá certo? Então, quando eu digo a corda era muito fina, por isso arrebentou. Cheio de dívidas, ele está com a corda no pescoço. Olha, o garoto está com a corda toda. Olha aí a referência que essa palavra corda, que está aí repetida, não é, várias vezes, a polissemia dela. Ela tem vários sentidos, tá certo? Então, isso é o campo polissêmico dela, que traz esses sentidos. Dentro desse campo aí da semântica, que a gente estuda os sentidos, vem a conotação e a denotação. A conotação a gente sabe que é o sentido figurado, tá certo? É o sentido fictício das coisas. E a denotação a gente entende e compreende que é o sentido real, o sentido verdadeiro das coisas. Então vem a ambiguidade, a questão de duplo sentido, não é? Tem aí duplo sentido no que você quer falar, duplo sentido no texto, quando vocês ficam aí no campo da interpretação. Professora, mas o sentido não era aquele? A gente vai analisando os duplos sentidos que existem, ó. Como mostra aqui esses dois exemplos, ó. Bom para burro, um dicionário, certo? Da língua portuguesa, aquele que a gente vai saber as referências, vai ver o verbeto, que é o gênero textual dentro do dicionário, tá certo? Que vai aí nos trazer sinônimos do significado das palavras, tá certo? E vem aí também para trazer essa questão bem gramatical, essa questão de regras que envolve a sinonímia, que envolve a antonímia, os homônimos, as homógrafas, as homófonas e as homófonas perfeitas, que são essas palavras. Ai, professora, essa parte gramatical a gente tem que aprender e praticar, tá certo? É uma parte que requer do aluno muita memorização, que requer do aluno uma relação, a saber o que é cada uma desses critérios aqui, o que eles são solicitados, o que são pedidos. Que relação estabelece a antonímia, não é? A relação de oposição entre duas palavras, a questão contrária, tá certo? A homonímia é a relação de duas ou mais palavras, ó, apesar de possuírem, ó, aqui diz, apesar de possuírem significados diferentes, mas elas podem ter a mesma estrutura fonológica. E quando se fala de fonologia, a gente vai lembrando de fonemas. O que é que o fonema é? Fonema é nada mais do que o som da palavra. O que a gente escuta, aquele som, tá certo? E é a parte da gramática que estuda a fonologia, o som da palavra. Para esses sons vem a semântica, envolvendo os homônimos, as homógrafas, tá certo? Todo esse campo aí, palavras iguais, mas de sentidos diferentes, tá certo? Que envolve aí os exemplos, ok? Parônimos, hiperônimos e hipônimos. Olha só, olha como como esse conteúdo realmente ele requer uma memorização, ele requer prática. Então, a paronímia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, certo? Então, mas eles são muito parecidos, esses significados. Que exemplo? Ó, veja, tanto no som da fonologia como da escrita. Então, cavaleiro e cavalheiro, não é? Absolver e absolver. É apenas um detalhe na escrita, tá certo? Ortográfica, que discerne entre uma palavra e outra e também no significado dessa palavra, tá certo? Os hiperônimos, eles têm um significado mais amplo do que o hipônimo. Por exemplo, animais é hiperônimo de boi e cavalo, tá certo? Porque os animais, quem faz parte do grupo dos animais, tá certo? Legume é hiperônimo de chuchu e beterraba, tá certo? Porque faz parte de um conjunto. E o hipônimo é a palavra com sentido específico, ou seja, com significados hierarquicamente mais específicos do que as demais palavras. Aí vem laranja e morango, são hipônimos de frutas. Vermelho e azul são hipônimos de cor. Esse conteúdo é um conteúdo que ele pode vir cair no Enem? Sim, não é? A gente nunca sabe como é a prova do Enem. O SSA também é um pouco gramatical. Mas em concursos públicos, isso cai um pouco, tá certo? Tem caído nos últimos concursos públicos essa parte da semântica que envolve a gramática, tá certo? Então, dando continuidade, o que é muito explorado são os gêneros textuais. Quais são os tipos
de gêneros textuais. Quais são esses tipos de gêneros? Então, o universo dos gêneros textuais são imensos e o aluno tem que saber a função social de cada gênero textual. Qual é a função social de uma carta, de um comercial, de um bilhete, de um romance, de uma resenha, não é? De um infográfico. Olha, o Enem é recheado de questões com infográficos, que vem aqueles gráficos e você vai lá fazer a inferência nele, dizer o que é que significa cada parte, tá certo? Então, o cartoon, vocês são bem familiarizados com a parte de cartoon, de charge, de tirinhas, tá certo? O que este quadro representa? Olha só o que é que este quadro aqui está representando, não é? Olha o quadro. O que é que ele está representando? Que gênero é esse? Que tipo cronológico? Que tipologia textual é essa? Tá certo? Essa moldura. Isso são os gêneros textuais, tá certo? Agora, os tipos de textos, os gêneros, é uma infinidade de tipos de gêneros, tá certo? Agora, os textos em si, os tipos textuais, eles só são 5 tipos de textos, tá certo? Que são os textos narrativos, descritivos, injuntivo, dissertativo, argumentativo, tá certo? E vem aí cada um com a sua particularidade. Cada um tem. O gênero narrativo vai contar uma história, o gênero descritivo vai descrever os fatos, os acontecimentos, os gêneros, o tipo de texto. Dissertativo, argumentativo, ele vem com a estrutura de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, tá certo? E o injuntivo é aquele que vai persuadir o leitor, ok? Vai influenciar o leitor.